Oi, tudo bem, gente? Bom, eu vou dar uma leve pincelada para vocês verem o tamanho também do, de opções, quer dizer, a diversidade de estudos e de traduções especializadas que são possíveis e que o pessoal já costuma estudar e tudo mais, muitas vocês já devem conhecer. É, gente, não é uma coisa menor, ao contrário, a gente sabe que a tradução especializada, apesar dela ser considerada, e eu não vou mentir, eu mesmo, quando eu comecei a traduzir, não sei o que lá, eu sempre traduzi muitas coisas de eh, que não eram ficcionais, então poderia até ter alguma coisa a ver, porque eu traduzia, conseguia traduzir roteiros, é, legendas, então vi filmes, aí você fala, tá, mas estou traduzindo, né, um texto, né, bababá, mas também traduzi muita coisa, traduzi manual de treinamento, manual de saneamento, manual de segurança, um monte de coisas assim, é, que não são traduções literárias, traduções de artigos científicos, né? A gente faz muito isso. E realmente no começo eu também tinha essa coisa, eu falava, ai meu Deus, eu quero muito traduzir livro, eu quero traduzir livro, eu quero ser tradutora literária. O que acontece é que apenas 5% dos trabalhos de tradução se referem à tradução literária. Tá? Então, se a gente for realmente olhar, a pequena importância, ou, digamos, status, né, que tem a tradução especializada é inversamente proporcional com a sua importância no mercado em quantidade. É, então, uma das coisas, claro, que a gente tem com um texto especializado é você realmente a curiosidade dele. Isso quer dizer que a gente não vai adaptar nada? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que a gente vai ter uma curiosidade, você vai traduzir, por exemplo, um manual de saneamento, como eu já traduzi, e você tem que escrever realmente. Se o cara falou que era para fazer 10 metros e não sei o que lá, você vai colocar 10 metros, etc. e tal. Mas, por exemplo, na hora que ele falava, isso favorece muito aos homens, eu me dava a liberdade de colocar, porque o saneamento básico favorece a sociedade, favorece aos moradores. Substituía, por exemplo, esse faro justamente porque hoje em dia a gente já tem uma linguagem muito mais inclusiva, então você pode também fazer isso. Então, né? É, então, nós temos traduções técnicas, traduções científicas, que é um tipo de tradução especializada, e você então tem, né? Olha, você tem uma alto nível de terminológico, de dificuldades terminológicas, você vai ter muitos glossários, é, dependendo da área, mais ainda. Então, uma vez, por exemplo, me convidaram para fazer a tradução de era um manual médico, uma coisa assim. Eu falei, olha, gente, por mais que eu seja bióloga, eu não me sinto capacitada para fazer uma coisa dessas, porque, imagina, gente, eram umas coisas assim que eu, né, eu tinha procedimentos de técnicos de saúde, de corte, de costura, de não sei o que lá. Imagina eu falasse uma coisa errada depois do pessoal, né, saía comigo. Não, eu falei, não, não. Não, peguei, passei por um colega, né, que era uma pessoa especializada em traduzir coisas assim. Normalmente, você sabe quem é o público, então você vai fazer um manual de odontologia, você sabe para quem vai usar, e muitas vezes a coisa com textos ficcionais a gente não tem. Então, tipos de tradução especializada.
Bom, nós temos muitos, né? Aqui nós temos, por exemplo, um aluno que quer trabalhar com direito e Libras, que a gente estava conversando com ele ontem. A gente tem a, a, a Ana Lúcia, que trabalha com textos especializados na área médica. O professor Azenha fez que era a tese dele, era sobre tradução de manuais, como é que chama? Quando você, manuais de instruções, do alemão para o português. E toda uma digressão em cima disso, né? E o Azenha é uma das pessoas que eu considero que uma das que mais entende de literatura infanto-juvenil, e ele era tradutor do Pequeno Morcego, do Calado Morcego. Eu lembro que meu irmão gostava dessa série de livros alemães, cara, Menino Morcego. Então, também não impede, gente. Você pode ser um tradutor literário e se especializar em, em tradução especializada, ou vice-versa também. É, tá, então aqui eles falam sobre outras denominações, que é uma coisa que a gente sempre vê. Aí aqui isso é uma coisa interessante, porque eles falam, né, que nos textos literários, desculpem, as palavras são tão importantes como o conteúdo, e muitas vezes, claro, porque você tem aquela coisa mais poética, mais literária, exatamente. E nos não literários são os keywords que têm realmente um significado muito importante. Então, tem certos conceitos, core, então, né, você vai fazer, quando eu estava fazendo esse manual, por exemplo, de saneamento, tinha algumas palavras que sempre apareciam, e elas são muito importantes dentro do texto, elas têm que estar dentro daquele formato sempre. Aí ajuda muito, por exemplo, as memórias de tradução. Bom, aí eles discorrem, os autores discorrem sobre gêneros que ficam no meio, né? Então, não são nem tan tanto, como se diz em castelhano, então não são nem muito não são ficcionais, não podemos chamá-los completamente ficcionais, mas também não são textos especializados, como ensaios, autobiografias, filosofia, né? Textos religiosos. Então, né, isso fica bem numa gray area. História, psicologia. Então, tem uma história ótima que o pessoal sempre conta, o pessoal do alemão conta, sobre as traduções do Freud, que foram feitas de uma maneira, e eu acho que a primeira vez que tinham sido traduzidos direto, não lembro, eu assisti essa palestra faz tempo, lá no Citrate, mas era uma coisa assim, que parece que tinham sido primeiro feitos, faz até lógico. Para o francês, se alguém aqui souber, me fala. Gente, eu não consigo ver o chat toda hora. É, é, Amanda. Peraí. Tá, que estou vendo. Ah, conseguiu arrumar o Hugo. Ah, o Hugo, que estava com aquele nome engraçado. Não, é importante, Hugo, por causa da presença. A gente teve um problema com um aluno, que o apelido dele era Mil Coisas. Aí eu não sabia que eram Mil Coisas, né? Me perdi. Tá, sim, me perdi. Vamos continuar aqui. Não, aqui é claro, como são essas palavras, a importância delas e quão sérias elas são. Então, por exemplo, tem momentos que você vai falar assim, é, você vai entrar numa sala de operação, você tem que fazer todo esse procedimento antes de entrar. Então, isso é uma coisa muito séria. Você não pode pegar e colocar de uma maneira que a pessoa vai passar o olho por cima, sabe? Não, você tem que e vai ter que ser bem próximo ao texto. Se você for adaptar alguma coisa, você vai adaptar só dentro da tua língua, mas não vai mudar nada. Bom, aqui, para fazer a diferença entre textos literários e não literários, as grandes diferenças. Então, normalmente, textos literários são sobre pessoas, mundos imaginários,
não literários são sobre objetos, fatos, real world. Nos literários a gente tem primeira, segunda pessoa singular, mas primeira dupla. Não, no não literário a gente sempre fala em terceira pessoa. A não ser que, claro, é uma autobiografia e a pessoa está falando em primeira pessoa, mas aí é diferente. Se bem que eu acho a autobiografia uma coisa meio estranha para colocar no não literário, né? É que, cara, aí você fala, não, mas é literário, cara. Mas é que, gente, primeiro, todo mundo inventa tudo. Se o cara vai falar a vida dele, é claro que ele inventou um monte de coisa. Eu sempre acho que é tudo, eu consideraria literário, mas daí isso é uma discussão, não estou agora fazendo nenhum artigo sobre o tema, eu não vou enlouquecer vocês. Mas é algo para a gente pensar. Aliás, as teorias, como a gente acabou de ver antes do intervalo, essas coisas são para a gente conversar, pensar. Claro que quem está começando agora um mestrado não vai fazer isso e nem é o seu papel fazer isso, por isso que é para realmente rever as coisas, fazer uma coisa um pouco. Mas se você já está num doutorado, você já está fazendo um pós-doutorado, claro, aí sim, aí você entra em outra história, aí você pode até discutir coisas do Andrew Chesterton falava, as teorias estão aí para serem discutidas e challenged. Bom, nos textos literários, as pessoas declamam, as pessoas leem novamente, marcam partes que gostaram, mandam pedacinhos para os seus entes queridos, amados, fazem share no Instagram ou whatever. Não literário, dificilmente, né? O pessoal lê rápido, só interessa o que está escrito lá, não interessa se for. Ai, ninguém vai falar, ai, gente, acabei de ler um manual sei lá, manual desse programa que eu tenho que usar. Nossa, que coisa linda, poética. Não, não, você não vai falar isso, vai achar um horror. Várias áreas, são só áreas especializadas, e depois, bom, verdades alegóricas, estéticas, a outras são realmente mais factuais e tradicionais. Tem o Peter Newark, que também é um texto meio antigo, 2004, depois eu trago coisas um pouco mais novas, e ele fala sobre também um pouco de tradução não literária, estilo, né? Bom, o Geotrans é o Journal of Translation and Specialized Translation, é muita coisa lá. Quem trabalha com essa área um jornal, um jornal de se conhecer. E fazem um pouco um pouco uma diferença. Coloquei para vocês saberem que tem outras coisas. A definição que eles fazem eles fazem colocam, né, mais pontuado, né, colocam translation e interpreting também como specialized translation, eles colocam localization. Então, quem que era aqui que estava estudando localização de aplicativo seria uma tradução especializada. Aliás, quem está trabalhando também com interpretação, com legendagem, com dublagem, ou audiodescrição, também estaria classificado como uma tradução especializada. Bom, nesse jornal, no Journal of Specialized Translation, vocês vão encontrar várias áreas de estudo, inclusive multimídia e localização. Deem uma olhada lá, é muito fácil achar, está aqui, o link já está aqui, vocês clicam aqui. O que a Lívia mostrou ontem no seminário no começo, de edição. Então, por exemplo, você fazer o que ela faz, que ela estava mostrando, por exemplo, né, que ela está usando o ChatGPT, já é também considerado uma specialized translation. Também existe a parte de você pode estudar, de dar aula sobre isso, a parte de, por exemplo, como quem que era ontem que estava com a gente no tutorial,
vai fazer uma ementa. Então, isso de um curso de Libras. Não é o Matheus. Daniel, quem que está aqui? Ele está aqui? Simon, é o Simon, é o Simon, é o Simon, é verdade. Então, isso é uma specialized translation, tá? Então, quem está fazendo isso, é legal, pelo menos, a knowledge do seu trabalho, da sua introdução. Também o pessoal que está lendo percebe que você sabe o que você está fazendo, onde você está. Então, você pode pegar e usar algumas dessas referências. Como eu disse, essa aqui eu acho um pouco antiga, mas nós temos essa um pouco mais nova, que é o Handbook of Research on Teaching Methods in Language Translation Interpretation. Então, aqui ele fala Evaluation, Specialized Translation Teaching, fala um pouco disso. A Postolé é de 2016, também é uma coisa interessante de dar uma olhada. Insight into Specialized Translation, Peter Lang, o Peter Lang 2006, meio velho, né? Mas pode dar uma boa ideia. E esse eu gostei, está tudo aqui, tá? Todos os livros estão aqui, vocês clicam e caem lá na Library Genesis, é só clicar e pegar. E o Routledge Handbook of Translation Studies, de 2012, também traz coisas. Bom, aqui tem mais coisas. Olha, 2018 sobre turismo, tá? Para quem trabalha ou está interessado em trabalhar com turismo. 2019, Translation Turismo também. Tinha uns alunos interessados em turismo nessa época, quando eu estava fazendo isso. Tá, mais turismo, gente do céu. Tá, Brazilian Literature to Anglophone Lenses. A Gabriela Saldanha, Rita, Gabriela Saldanha é a que escreveu o Routledge, a Dictionary of Translation Studies, com a Mona Baker. Ela fez, acho que, a segunda edição. Este 2018 também, outro de turismo, ecológico, aqui, 2016. Tá, Museum and Creative Histories, tá, Corpus Translation, turismo também, 2018, 2019. Pronto. Interromper, tá? Deixa eu ver as perguntas. Tem alguma pergunta? Eu sei que nós temos algumas pessoas trabalhando com Specialized Translation. O Simon é uma delas. Simon, você usa algum autor diferente? Vocês consideram ser uma Specialized Translation? Fala um pouquinho. Bom, acho que não. Olivia, vamos fazer o seguinte, Simon, na hora que ele abrir, que você me ouvir, escrever aqui. Simon Hyde. Tá. Lívia, vamos fazer o seguinte. Começa. A Lívia vai conversar com a gente. Ela está fazendo esse favor, porque ela trabalha nessa área. Eu até, como a gente quis trazer sempre para vocês, pessoas que estudam os temas que nós estamos apresentando para vocês terem uma outra visão, né, do que seria pesquisar, do que seria realmente trabalhar nessa área. A Lívia vai fazer esse favor para a gente. Lívia, fala para a gente um pouquinho do teu trabalho, dos problemas, e conta um pouco que outras coisas as pessoas poderiam, né, sugere algumas coisas, não sei. Realmente, como eu estudo com outra área, eu só dei as pinceladas gerais, né? Bom, primeiro, antes de tudo, obrigada pelo convite, Silvia, e o John também, acho que ele não está aqui ainda. O John deve estar E olá voltando. para todo mundo. Mas tranquilo, ele já conhece, já viu várias vezes essa apresentação também. E se alguém ficar com alguma dúvida, não só pode me mandar uma mensagem que eu coloquei meu e-mail na apresentação, mas eu também estou num daqueles vídeos que tem no YouTube, porque eu já apresentei o meu trabalho com ele também numa dessas jornadas literárias aí que tem. Então, se alguém quiser se aprofundar, já antecipo isso. Então, Silvia, eu acho que eu vou falar sobre algumas coisas que têm a ver com o que você estava falando agora, especialmente
esse quadro que você fez ali em cinza, que é sobre o que, que é o literário, o que, que é o não literário, etc. Porque, apesar de estar nos estudos da tradução, eu trabalho principalmente com a área de não ficção literária. E daí, então, calma todo mundo, que eu vou explicar o que, que é não ficção e eu vou explicar também como é que isso foi parar no estudos da tradução. Para isso, eu gostaria de colocar uma apresentação de PowerPoint, porque eu sou professora Tá, pode e colocar. Gente, uma coisa que eu esqueci de comentar, que é muito importante, eu não sei se ficou claro, mas outra área de tradução especializada muito importante são os estudos de traduções de newspapers, jornalísticas ou impressas. Então, por exemplo, você vê discursos, né, como, por exemplo, teve uma agora, invasão de Brasília. O que que falou aqui no Brasil? O que que se falou na BBC? O que que se falou na França, no Le Monde? Então, por exemplo, eu assisti já apresentações de gente estudando isso, né? Que é muito legal, são traduções não especializadas. E também para marketing, traduções né, que aí entram na área de turismo e outras coisas, né? Comerciais. É tudo nessa área, né? Só para vocês terem uma ideia, é enorme, é uma área gigante, né, Lívia? Vai lá. Pode sim. compartilhar, tá E liberado, Lívia. eu vou compartilhar, e daí eu só peço, se alguém tiver uma pergunta no chat, Silvia, você me interrompe e faz a pergunta, porque quando eu Passo. começar a compartilhar, eu não vou conseguir ver mais nada. Eu sei, eu Então, sei, eu sei. Tá, eu faço. eu estimulo a fazer perguntas, mas eu não vou estar. Ok, vocês estão conseguindo ver? Sim, sim. Sim. Então, obrigada. Basicamente, o que eu tenho a dizer para vocês que estão interessados em fazer mestrado ou doutorado, e daí também um pouquinho sobre a minha tese, porque eu acho que as duas coisas elas caminham juntas, né? Então, ali está o meu e-mail, se alguém quiser fazer uma pergunta depois, pode entrar em contato comigo. E daí também, só explicando para vocês que eu sou professora, eu dou aula de não ficção e faço também algumas oficinas de tradução, e especialmente durante a pandemia eu descobri que o melhor jeito de você manter a atenção dos alunos é fazendo slides engraçadinhos, mas sem graça. Então, por aí um dinossauro. Porque essa é a minha primeira questão para dizer para vocês qual que é a dica não só para entrar no doutorado, no mestrado, mas também para fazer um projeto que você gosta, que é o Conhece-te a ti mesmo, que está ali dito pelo Sócrates, e que é para você conhecer as suas áreas de interesse é, e o que, que você faz bem, quais são os seus pontos fortes, né? Então, assim, falando um pouco da minha vida, eu não sou da parte de letras. Eu, desde criança, queria ser jornalista, sempre foi o meu sonho. Eu lia muito jornalismo literário, que hoje se fala, mas era aquela coleção que a Companhia das Letras tinha, que era jornalismo literário, que publicava Agatha Christie, Truman Capote. Então, eu sonhava em ser uma jornalista naquele estilo. Então, eu naturalmente segui para o jornalismo, apenas para descobrir que no jornalismo quase não se estudava esse tipo de texto. Você ficava ali bem respondendo as perguntinhas básicas, fazendo uma pirâmide invertida. E eu me formei em jornalismo e só fui pensar em fazer um mestrado 7 anos depois. Eu estava num emprego muito bom, fazia assessoria de imprensa, eu já tinha trabalhado em jornal quando existia jornal, na época que ainda existia, eu trabalhei em um desses dinossauros, que é o jornal. Mas eu estava, assim, apesar de um emprego bom, estava profundamente infeliz porque o meu trabalho, que era dentro de uma instituição bem grande, até fazer a chegada da primavera, o dia das mães, mesma coisa cíclica, sem oportunidade para fazer nada. E um desejo meu, porque eu era muito anglófona e desde criança gostava de comprar livro em inglês, escutar música em inglês, etc., eu sempre tinha vontade de morar fora. Então eu estava já muito assim infeliz e vamos dizer a verdade, eu estava um pouco de saco cheio e eu resolvi que eu tinha que fazer uma mudança drástica e estudar fora, fazer isso por mim, sabe? E eu me apliquei para algumas escolas nos Estados Unidos, algumas eram de jornalismo e outras era de uma coisa que eu quase nunca tinha ouvido falar, que era non-fiction, não ficção. E eu acabei sendo aprovada para estudar non-fiction, mais ou menos sem saber o que, que era. Eu tinha uma vaga ideia do que era aquilo, e eu acabei indo para os Estados Unidos para estudar em Columbia, e lá eu estudei non-fiction, e eles também permitiam que você fizesse, vamos dizer assim, um minor, né? Tipo, acrescentar alguma coisa.
para o seu estudo, que era em tradução literária. Eu saí daquele curso absolutamente apaixonada, tanto por não ficção, tanto por tradução literária. Naquela época, a única coisa que eu sabia sobre teoria da tradução era aquela ideia do Schleiermacher, né? Que você traz o texto para o leitor ou o leitor para o texto. Se vocês não sabem essa teoria, acho que é uma das mais básicas da tradução, depois vocês digitam no Google, mas era basicamente o que eu sabia de teoria da tradução. Mas voltei para o Brasil e falei, eu quero continuar estudando isso, e eu não quero ter que escolher entre tradução ou não ficção, eu quero estudar as duas coisas juntas. Ou E foi não, eu ia sabendo... falar, Lívia, que o Oi. John falou sobre isso na primeira aula. O John falou Uhum. sobre o Steinmeier e vocês encontram também um pouco no primeiro livro. Está muito isso no livro do Antoine Berman, o Tradutor e a Letra, o Estrangeiro, né? É. Continua. Só para você saber que eles sabem, pelo menos, alguma Ok, coisa. beleza. Então, assim, por que que eu decidi tentar um mestrado, que o que eu fiz nos Estados Unidos é aqueles mestrados lato sensu? Por que que eu queria estudar de uma forma mais acadêmica? Porque eu já tinha passado toda uma vida profissional, uns 7 anos profissionais, sabendo que eu estava fazendo o que eu queria mudar, eu me apaixonei por tradução, por não ficção, por academia. Eu acho que eu tenho ali pontos fortes e fracos. Eu acho que eu tinha um ponto muito forte que eu consigo passar muitas horas sozinha e focada em ler. Isso me fortalece enquanto, tipo, ter que ficar trabalhando com jornalismo e ligando para as pessoas era uma coisa que sugava a minha energia. Então, tudo foi me levando a ver, pela minha personalidade, pelo meu histórico, por tudo, e pelos planos que eu queria fazer um mestrado ou doutorado. Eu acho que, assim, a gente tem um certo status, né? A gente ter esses títulos. Mas a gente não vai dedicar 2 anos da vida ou 5 anos da vida, a não ser que a gente pense que essa coisa vai fazer bem para a gente também, a curto prazo, mas também a longo prazo. Eu falei para vocês que eu sou professora, eu passo geralmente 2 exercícios para os meus alunos de não ficção, que é para eles também poderem ter um pouco de autoconhecimento. Eu estou passando aqui, se vocês quiserem alguma vez fazer também, que é fazer um mapa de calor da sua vida, que aqui está ilustrado esse time. Eu não tenho nada de futebol, eu dei um Google nisso daqui, mas são jogadores do Real Madrid e mostra onde que eles estão em campo, né? Onde que eles dão a energia, onde que eles ficam, onde que eles são naturalmente talentosos. Então, se eu fosse olhar para minha vida, eu ia dizer assim: eu sou uma pessoa que gosta muito de ficar sozinha, sem ser incomodada. Eu amo muito ler. Eu amo muito fatos e jornalismo. Eu adoro a produção americana dos anos 60 e 70. Tudo isso foi, ao longo da minha vida, se criando no meu mapa de calor, e quando eu paro para ver, é lógico que foi me puxando para esse lado. Então, assim, o que está nesse mapa de calor para vocês? Tá, quem sabe, mais um espanhol, ou é poesia, ou teatro, ou é a teoria mesmo. Então, assim, vejam ao longo da vida onde que a energia de vocês está sendo gasta. Onde que vocês ficam dentro desse mapa de calor. Um outro exercício que eu faço é uma árvore genealógica de pessoas e coisas que influenciaram. Como que você chegou a ser a pessoa que você é? Aqui está vazio para vocês poderem preencher. Eu dei uma preenchida depois, se vocês quiserem ver, acho que essa apresentação fica salva. Mas assim, eu fazendo a minha árvore genealógica, o que que eu vejo? Tem muito humor. E então também esse é um outro exercício que eu faço. Eu geralmente faço exercícios com os meus alunos. Então ali tem alguns dos meus interesses, tipo, eu sou filha do Bob Dylan com a Liz Lemon, que é uma personagem de TV. Então, assim, é um exercício de autoconhecimento mesmo. E outra coisa que eu, às vezes, peço é para fazer um wish list de quem que você quer ser e por quê. Ali, ele não está identificado por nome aqui, mas vocês veem ali no canto direito aquela pessoa que está com o óculos assim em cima da cabeça, incisiva, é a Janet Malcolm, que é uma jornalista fenomenal, que faleceu faz pouco tempo agora, ela escrevia na New Yorker. Assim, se você me perguntar quem você é, eu digo, é mais fácil te dizer quem que eu quero ser a Janet Malcolm. Então, assim, tudo foi me puxando para esse tipo de área. Então, eu cheguei no Brasil, depois de ter passado esse tempo em Nova York, e falei, ok, vou fazer um projeto de mestrado que inclua tradução e inclua não ficção. E eu copiei esse aqui, é o meu projeto de 2016, que eu enviei para a USP.
E assim, eu lendo agora, eu tenho até um pouquinho de vergonha de ver esse projeto e o que ele estava fazendo. É muito amplo. Até a não ficção, eu escrevia nesse projeto com o hífen. No final, na minha tese, eu tenho um capítulo que está dedicado a como que por que a não ficção se chama não ficção e por que eu decidi usar sem o hífen, etc. Mas assim, eu não tinha evoluído até esse ponto, então o meu projeto ainda estava bem básico. A questão de usar teorias da tradução desenvolvidas e tal, eu acabei tendo que, como eu não tinha muita coisa que se encaixasse dentro do meu projeto, acabei tendo que criar a minha base teórica com entrevistas, isso é uma coisa que eu vou falar um pouquinho também. E daí dá para ver até no finalzinho aqui do meu título provisório e tal, nessa última flechinha, eu falo, embora reconhecidamente amplo, até mesmo por se tratar de um levantamento inicial, isso daqui é código para dizer que eu não tinha ideia muito bem do que eu estava fazendo. Eu recomendo que vocês façam isso? Não, de maneira alguma. Eu recomendo que vocês reflitam mais do que eu refleti e não joguem as coisas assim para o universo, porque em alguns casos pode dar certo, no meu caso deu certo, mas em outros você pode acabar perdendo um ano nesse tipo de processo. Como que eu consegui, então, entrar na USP? É, graças a essa foto ali, que é o John Milton, que está aqui com vocês. Porque, assim, eu não sabia quem colocar como orientador para o meu projeto. Eu estava fazendo isso quase que, assim, jogando a sorte, né? O jeito certo de fazer seria talvez fazer que nem vocês estão fazendo, faz um curso de extensão, conhece as áreas, conhece os professores, faz talvez uma disciplina de acompanhamento, conversa antes, e daí faz um projeto que está alinhado com os interesses da pessoa que você quer que te oriente, etc. Eu não, eu joguei 3 possíveis orientadores que eu li no site e vi que trabalhavam com tradução de inglês, e o John Milton leu o meu projeto, a gente teve uma ligação de Zoom, acho que ele talvez nem se lembre dessa ligação de Zoom que a gente teve, mas ele me perguntou assim, Lívia, eu estou lendo o seu projeto e ele fala aqui de não ficção. E ele explica mais ou menos o que é não ficção, e daí me lembra essa passagem da peça O Burguês Ridículo, do Molière. E ele até trouxe isso na minha defesa da tese, ele contou essa história, que é o burguês ridículo dizendo assim, quer dizer que eu falei prosa a vida inteira e não sabia? E quem está ensinando ele fala, exatamente, você estava falando prosa a vida inteira, durante 40 anos e nunca soube. E o John me falava, quer dizer então que eu estou lendo não ficção a vida inteira e não sabia? E eu falei, exatamente. A gente não tinha um nome para dizer o que era não ficção, mas a gente estava falando desse assunto. E eu quero estudar como é que os estudos da tradução podem nos ajudar a estudar não ficção. E daí tem esse cidadão aqui de baixo, o John me perguntou, mas quer dizer então, por exemplo, um escritor que eu gosto muito, que é o Richard Kapuscinski. E daí quando ele falou Richard Kapuscinski, eu falei, é exatamente isso. Você está lendo Richard Kapuscinski, você acha que você está lendo fato, que você está lendo jornalismo, mas você está, na verdade, lendo não ficção. E ele topou fazer esse projeto, depois ele pode dizer se arrepende ou não, ou por que ele aceitou. Mas ele falou, então tá, vamos fazer esse projeto, só tem uma coisa antes. Você tem que explicar o primeiro passo. O que é essa tal da não ficção? Quando você tiver feito isso, daí a gente pode entrar nessa ideia de estudos da tradução. Então, aqui, para falar bem rapidamente para vocês sobre o que é não ficção. O conceito mais simples é desse cara que chama Lee Gutkin, que ele é autodenominado o papa da não ficção, e ele fala simplesmente boas histórias, não, histórias verdadeiras, bem contadas. Está errado o meu slide aqui, mas você vê ali em cima, True Stories Well Told. Então, a não ficção é esse espacinho que existe de uma interseção entre aquilo que é realidade e aquilo que é literatura. Então, assim, a gente associa com realidade o quê? O fato, a reportagem, a verdade, a consciência, a memória, a interpretação, tudo aquilo que é verificável. Então, pense agora, 10 minutos atrás, quando a gente estava vendo a, a apresentação da Silvia, e ela estava falando assim, mas também tem as questões de como é que a gente traduz ensaio. Eu acho que exatamente essas mesmas palavras, filosofia, memórias, biografia. A gente está associando tudo isso como a escrita da realidade, que seria estudado numa faculdade de jornalismo, por exemplo. Mas eu acho que é difícil de negar que muito do material produzido
dentro desses gêneros é literatura. Tem uma beleza, tem uma técnica, tem uma poética. E a não ficção, ela existe na intersecção desses dois momentos, de como, assim, se existisse uma faculdade que está entre a comunicação e a letras, esse espaço se estudaria não ficção. Mas como a gente não tem esse espaço, eu partismo e vim parar aqui na letras, um jeito de estudar. E daí eu até acho, eu queria depois até colocar no chat alguns exemplos, porque a Silvia falou também, um manual de instrução, por exemplo, não é poético. Assim, eu diria que a maioria dos manuais de instrução não é poético, mas tem um texto que eu utilizo em sala bastante, que é do Júlio Cortázar, que é Manual de Como Subir uma Escada. Ele está, logicamente, tirando um sarro com a ideia de manual, mas é um texto maravilhoso, que fica falando assim, primeiro você se coloca perpendicular ao chão e vai passo a passo mostrando como é que a gente sobe uma escada. Então, assim, esse é um jeito que ele achou de chamar o manual para dentro da literatura. Um outro caso, verbete de dicionário. Existe um livro que ele foi lançado originalmente em francês. É o Dicionário dos Intraduzíveis, editado pela Bárbara Cassan. E tem os verbetes, são sobre as palavras de origem indo-europeia, aquelas que a gente geralmente diz, essa palavra não tem exatamente uma tradução. Tipo Schadenfreude em alemão, ou em português a mais conhecida é saudade. Eu coloco depois um pedacinho do que ela usa para descrever, a equipe que ela chamou para escrever esses verbetes, usa para explicar o que é saudade. É uma poesia, aquilo que ela está fazendo. E ela está fazendo isso dentro de um verbete de dicionário. Então, eu cheguei muito interessada em olhar o que as pessoas estavam fazendo com literatura dentro desses espaços não tradicionais da literatura. Aqui eu trago mais uma definição do que é não ficção, mas a que eu mais gosto talvez seja essa daqui, que é de um professor que eu tive, que se chama John Jeremiah Sullivan, que ele fala da não ficção como uma espécie de quarto gênero da escrita, depois da poesia, da ficção e do drama, né? Então ele fala assim que a não ficção existe na intersecção das duas pressões, a pressão factual e a pressão estética. É isso que eu queria estudar. E daí aqui também só para colocar a questão de que a gente sempre vê essas questões do que é não literário, tal, como sendo algo abaixo. O Richard Rhodes, que ganhou um Pulitzer por ter escrito um livro sobre a história da bomba atômica. E ele ganhou um prêmio Pulitzer de não ficção. Eles começaram a dar Pulitzer no final dos anos 60 para livros de não ficção, e ele ganhou um dos primeiros que foi lançado. E ele fala assim, não ficção, ele detesta esse termo. O próprio termo nos adverte que habitamos os pântanos, aos pés do reluzente Olimpo da ficção e poesia. Então, o que ele está falando? As pessoas sempre veem a não ficção como algo a menos, né? Como não literário, como não digno de atenção. Então, eu queria chamar atenção para isso. E a história também, até por questões do problema do termo, está aí um gráfico do uso do termo ficção e do termo não ficção. A gente vê que foi só ali, ó, na metade dos anos 60, talvez, que começa a sair um pouquinho ali do zero as menções da não ficção para o Google. Ok, então eu fiz todo esse trabalho de demonstrar que era não ficção, a minha tese tem 300 e tantas páginas, eu acho que as primeiras 90 são dedicadas a tratar sobre todas essas questões do que é a não ficção. Depois eu pude entrar na parte que me interessava, que é eu quero estudar não ficção, não existe material suficiente para eu partir, ou eu teria que ir para jornalismo, ou eu teria que ir para literatura, e eu queria alguma coisa que tivesse, englobasse as duas coisas na maneira de estudar. E eu tive a ideia de, por causa daquela história do Schleiermacher, de que a tradução poderia me dar uma base teórica para apresentar a não ficção para outros leitores. E a única pessoa que já tinha falado um pouco desse assunto é esse cara da foto, que se chama Russell Scott Valentino, que é um professor de tradução na Universidade de Bloomington, em Indiana. E ele fez esse artigo que falava sobre
os 3 pontos, digamos assim, em comum entre a não ficção e a tradução. O primeiro seria um ponto em que eles divergem, né? Tá ali. A intenção divide tradutores e escritores de não ficção. Por que que divide? Porque a gente espera que um autor de não ficção tenha uma voz, enquanto a gente também espera que o tradutor não tenha uma voz. Aquela história do que o Venuti escreveu na Invisibilidade do Tradutor. Essa parte não me interessava tanto, mas as outras duas interessavam muito, porque a intenção une tradutores de não ficção, tradutores e escritores de não ficção, e eles não têm, de maneira geral, o mesmo posicionamento retórico que os poetas e escritores desses 2 argumentos. Ele diz que tanto a não ficção quanto a tradução, elas partem de um source text, de algo que existe anterior ao texto. Se você for parar para pensar em poesia e em ficção, a gente pode fazer a justificativa de que tudo nasceu da cabeça do escritor. Lógico, sempre pegou isso da vida, pegou aquilo, misturou, mas assim, a priori, um texto pode ser completamente inventado para ser ficção e poesia, e a gente não precisa ver no mundo real a verificabilidade desse texto. Isso não acontece nem com a tradução, nem com a não ficção. E essa foi a ponte que, depois de muito pesquisar e muito estudar e ter aquele projeto super amplo, eu consegui fisgar, que é tipo, tanto a tradução quanto a não ficção precisam de um source text, precisam de um texto de partida. No caso da não ficção, esse texto de partida é a realidade. E foi a partir disso que eu construí a minha tese. Eu falo mais disso naquele vídeo que eu falei, que tá disponível já, que eu falo com o John. Eu não quis entrar, não vou entrar tanto nessa questão teórica aqui, eu só queria que vocês tivessem uma ideia de que a gente pode partir de alguma coisa que não está ainda canonizada, né? Porque tudo que existia era um artigo desse cara. E o que eu tive que fazer quando eu decidi que eu queria trabalhar com isso? Criar, é, criar uma literatura para me basear e para eu poder escrever com algum embasamento teórico, né? Então, o que eu fiz, eu entrevistei, acho que foram todas as pessoas aqui, talvez 13 ou 14 pessoas, é, perguntando sobre todas essas questões, eles foram todos muito generosos. Eu entrevistei, inclusive, o Russell Scott Valentino, entrevistei gente da não ficção e da tradução, pedi para eles teorizarem sobre esse assunto para mim, para daí poder usar esses argumentos. Claro que tem gente que não concordava comigo, etc., mas para poder usar os prós e contras no meu próprio argumento dentro da tese. Foi basicamente isso que eu fiz, e depois, se vocês quiserem ver o resultado final, eu deixei aqui o resumo da tese para vocês poderem comparar com aquilo que estava no projeto do começo. Então, para fazer certo. Eu estou quase aqui no final da minha apresentação, eu queria só fazer alguns comentários também, porque vocês acho que querem fazer mestrado e querem fazer doutorado, então talvez possa dizer algumas coisas que sejam úteis. Qualificação. A qualificação, eu acho que é a melhor chance que a gente tem de poder avaliar como que o nosso projeto tá evoluindo. Então, assim, chegar na qualificação, eu sei que é brega, mas assim, de coração aberto e sem ser muito defensivo, sabe? Porque, assim, essa é uma coisa, a gente escreve na nossa cabeça, tudo faz muito sentido. Quando a outra pessoa escuta, a gente tem que ver se faz sentido para ela também. Então, assim, tem muitos casos em que a gente sai destruído da qualificação ou alguma coisa assim, porque ninguém me entendeu, mas são oportunidades. Se você passou na qualificação, é porque acham que tem jeito, sabe? Então, aceite que passou, aceite as críticas, incorpore as críticas, veja o que funciona, o que não funciona. Mas acho que talvez seja o momento mais importante de todo o processo. Eu entrei, como eu disse, para fazer um mestrado, querendo abraçar o mundo com o meu tema. Eu fui delimitando, e acabou que na minha qualificação do mestrado, eu fui aprovada para o doutorado direto. Eu sei que já foi conversado aqui em alguma outra aula, que assim, doutorado direto não é recomendado para quem está saindo diretamente da graduação. Eu
até concordo, sabe? Porque assim, mas tem que pensar no que estava acontecendo na minha vida. Eu já tinha passado muito tempo trabalhando, eu fui, morei fora, fiz um mestrado que era lato sensu. Eu achei que eu daria conta de um doutorado direto, e o John concordou, apesar de ter me avisado dos riscos. É, eu penso que se eu tivesse saído da graduação direto para o doutorado, talvez teria sido um pouco demais. Eu não sabia nem assim delimitar o meu tema. Eu tive que aprender tudo, mas já tinha uma maturidade de ter assim levado tapa da vida durante alguns anos, assim. Então eu, assim, se pudesse fazer algum conselho, seria mestrado e daí doutorado, até porque a gente aprende no mestrado como que a gente gosta de trabalhar. Organizar e salvar os arquivos. Eu sou bem obsessiva em relação a isso. Cada vez que eu mudo alguma coisa num arquivo, eu crio um novo e vou deixando os antigos também. Eu mando para mim por e-mail, eu guardo na nuvem, guardo em pendrive, às vezes eu imprimia coisas, porque quando eu estava fazendo o meu mestrado fora, aconteceu aquelas histórias de terror que o seu computador dá pau 3 dias antes de você entregar. Só que, felizmente, como eu sou essa pessoa compulsiva, eu tinha já 5 cópias distribuídas pelo mundo. Então, tudo que eu tive que fazer foi encontrar um outro computador, eu não tinha perdido nenhum trabalho. Então, assim, acho que sou a prova viva de que vale a pena se precaver, porque esse tipo de coisa acontece. É uma loucura, mas acontece. Outra coisa que eu diria que valeu a pena é que quando a gente começa a fazer um mestrado ou um doutorado, a gente tem que fazer disciplinas. Se vocês se passam em alguma bolsa, eu tive o apoio da CAPES, por exemplo, você tem alguns compromissos a ver com a bolsa. Eu fiz o PAI, que é o aperfeiçoamento de ensino. Eu fiz tudo isso no primeiro ano e meio. Então, assim, eu vivi o doutorado 24 horas por dia naquele primeiro ano e meio. Depois que eu consegui tirar os compromissos acadêmicos do caminho, eu conseguia fazer os meus próprios horários. Eu precisava ir na USP se eu usava a biblioteca ou para uma reunião com o John, mas eu não estava com a cabeça presa, sabe, numa disciplina que não tinha, quem sabe, muito a ver com o meu projeto. Então, assim, eu limpei os meus últimos anos para poder fazer com tranquilidade. E por fim, uma coisa que é muito minha, mas talvez ajude alguém, porque eu sou essa pessoa toda metódica que faz PowerPoint para apresentação, essas coisas. A primeira coisa que eu escrevi da minha tese foi o sumário, porque eu acho importante saber onde a gente vai terminar, né? Como que vai ser o desenvolvimento das ideias. Eu acho maravilhoso quem consegue fazer a escrita exploratória e começa e vai a questão no instinto e etc. Mas eu não sou essa pessoa. Então, assim, eu construí o meu argumento, coloquei de 1 a 5 tudo aquilo que tinha que ser argumentado, abri um documento do Word para cada um desses títulos e subtítulos, e cada vez que vinha surgindo uma ideia, eu abria o documento tal, tal, e colocava ali. Uma citação, colocava ali. No final era uma bagunça de cor e tudo, mas eu sabia que tudo que eu tenho a dizer sobre, por exemplo, 4.1.2 Russell Scott Valentino, tudo que eu tenho a dizer sobre isso está dentro desse arquivo. E eu conseguia ir mexendo nesses arquivos sem uma ordem linear. Olivia, a Oi. Jane está perguntando quanto tempo você demorou. E, bom, inclui também se você fez alguma pesquisa anterior antes de entrar, só para o pessoal ter uma ideia, porque a gente está insistindo muito para eles sabe, essa importância de você controlar o tempo, de você já ter alguma coisa a perguntar antes. Hoje os tempos de doutorado e mestrado diminuíram. Fala, ela quer saber quanto tempo você demorou. Certo. Eu vou fazer um stop aqui porque eu já compartilhei todos os slides. Eu demorei algum tempo para começar a escrever porque eu tinha que fazer todas as entrevistas. Eu demorei assim mais ou menos um ano para conseguir entrevista com todo mundo que eu queria. E daí, com 1 ano e meio, como era mestrado, eu já tinha que fazer a qualificação. Então, para a qualificação, eu não recomendo. Eu fiz aquelas loucuras que você passa 30 dias escrevendo, sabe? Tipo, só a base de café, não fala com a família, não fala com nada. Depois que eu passei para o doutorado, eu conseguia organizar melhor o meu tempo e eu separava em capítulos e meses. Então, tipo, em junho eu vou trabalhar só no capítulo 3, etc, etc. Eu acho que o que perguntaram aqui da questão de pesquisa, eu não sou o melhor caso para falar sobre a pesquisa, porque eu tinha muita vontade,
eu acho que eu tinha uma ideia boa, mas eu não tinha me preparado quando eu fiz o meu projeto de mestrado. E quando eu passei, eu tive que começar a pesquisar e delimitar, e esse complicado eu abrir mão daqueles desejos que eu tinha. Por exemplo, eu queria muito trabalhar o Júlio Cortázar ou a Bárbara Cassim, tipo, na minha cabeça ia dar tempo de fazer tudo, e eu tive que cortar tudo depois que eu já tinha passado no mestrado. Então, eu recomendo fazer um projeto já enxuto, para não, assim, ficar sofrendo essas dores de cortar depois. Mas muita pesquisa, eu fiz muita pesquisa que não deu em nada, porque eu queria teoria sobre não ficção e não tinha. Eu queria teoria sobre tradutores de livros de não ficção e não tinha. Então, assim, eu ficava procurando muito e não encontrava. Foi quando eu decidi que eu ia ter que, assim, fazer as entrevistas para poder fazer com que as pessoas que estavam envolvidas nisso pensassem nesses particulares. Legal. John, você quer falar alguma coisa? Ainda mais que você foi orientador dela, por que que você topou essa pesquisa que era tão fora do que se fazia? Quer dizer, bem tua Ah, cara, né? Alguém ia pegar não, alguma eu coisa fora. acho que seria mais dar a palavra para o pessoal. Não, é só cumprimentar. Não, dá para ouvir com a enorme fluência com que Lívia fala. Ah, É, eu tô vendo aqui no chat que todo mundo concorda que doutorado direto pode acabar não sendo uma boa. Eu concordo com vocês. sim, Apesar. sim, então vamos começar a conversa com doutorado direto, então. Acho que eu tive poucos alunos. Não, como você tinha, não, peraí, nos Estados Unidos você já fez o mestrado. Não é um mestrado válido no Brasil, mas eu já Exatamente, tinha tido exatamente, sim. Então, essa no experiência. seu caso, você tinha feito o mestrado já, embora esse tipo de mestrado nos Estados Unidos, que não tem dissertação. Ah, e como no exame de qualificação, a banca, quem foi a banca? Nem me lembro quem foi a banca. Foi a professora Solange e o professor Alexandre Rasegal. Alexandre, sim. Então eles viram que já estava encaminhando para ser doutorado. Sim. E parece que houve certos casos de professores para, sei lá, conseguir pontos, fazer pontuação, tipo, pressionar os alunos a fazer doutorado direto. Parece que isso acontece em certos casos, alguém que não tinha tanta experiência de escrever, era bastante novo, ser pressionado a entrar no doutorado direto. A grande vantagem de fazer o mestrado primeiro, que o mestrado te dá uma certa confiança, se sai de lá querendo fazer o doutorado sem medo de fazer o doutorado. Claro que varia É. muito conforme a pessoa, mas claro que outro elemento que acho que a gente comentou em algum momento nessas 2 semanas, que fazer uma tese pode ser uma tarefa bem solitária, bem mais dentro da pandemia, e grande desvantagem das aulas remotas é que se raramente se não tem esse contato semanal com os colegas, e não É. tem esse apoio mútuo. E E até letra. se eu. Ah, não, eu só ia falar, John, que assim, eu ia falar de amizades também. É bom porque você faz dentro da USP ou onde quer que faça, amigos que entendem o que você está passando, porque às vezes são coisas muito específicas, às vezes está frustrado com nota de rodapé do Word. E o que eu acho importante também é falar para os amigos que são de fora, explicar bem, sabe? Tipo, vocês não vão me ver essa semana. Ou não me estresse, ou alguma coisa assim, ou eu preciso te falar uma coisa em voz alta, vai levar 40 minutos. Você me escuta? Você não vai entender nada. Escuto, e daí só para você organizar dentro da sua cabeça. Então, assim, ser muito claro para as pessoas que estão em volta de você, que às vezes
Você está trabalhando com uma coisa tão abstrata que precisa mesmo de 40 minutos para explicar para alguém. E por outro lado, você vai fazer amizades, tipo, com pessoas que você só vai se olhar e vai falar, não é tipo, você entende exatamente o que é isso daqui. Desculpa, John, pode continuar. Não, não, não. Onde que eu estava? Sim, sim, esse tipo de importância da rede de contatos. E exatamente o que você está falando agora, falar sobre os probleminhas, trocar ideias, figurinhas, etc. E claro que tudo piorou na pandemia. E tem gente que passa pelo mestrado, doutorado inteiro, com pouquíssimo contato com colegas. Por alguma razão estão fora desse tipo de rede de contatos, amizades, e sofrem. E não sei, vamos abrir para o pessoal. Acho que Gente, vamos lá. a gente está dizendo melhor pensar 2 ou 3 vezes antes de entrar na pós-graduação. Não, não, é que também sei lá, John, é que realmente, quando ela falou doutorado direto, aí a Regiane colocou, doutorado direto para mim era só para os deuses do Olimpo na Espanha. Quer dizer, é aquela É, coisa, realmente eu assustou quando o pessoal viu que ela tinha feito doutorado direto, o pessoal falou, nossa, a Natália falou, nossa, nem sabia, também achei que era só para pessoas muito especiais. Não, realmente, eu te juro, eu na época da biologia, eu vi uma experiência horrorosa de uma pessoa, entendeu? Ela entrou no mestrado, tudo bem que era pesquisa, né, com micro-organismo, etc., mas não interessa, era uma pesquisa de mestrado. Aí, quando ela foi falar, não, vira doutorado. A menina virou doutorado, quando viu, ela estava há 7 anos fazendo aquilo, o negócio deu tudo errado. Olha, foi uma tragédia, entendeu? Então, sei lá, é complicado. Às vezes você pode fazer uma coisa e aí você perde tudo. Eu não sei, eu É, achei legal você garantir um diploma, depois faz o outro, pode entrar um atrás do outro, sabe? Você se é, forma num semestre e entra no outro, não tem problema, mas porque depois, de repente, se você vai mudar você pode até mudar um pouco de ideia. Então, imagina se eu ia ficar estudando as traduções, que mais eu estudar naquilo? Pelo amor de Deus, é que na hora que você está lá, você está muito assim. Então, sei lá, quando o pessoal vem com papo de doutorado, eu fico meio assim, claro, tem exceções, exceções. No caso dela, ela já tinha feito um trabalho lá, ela, entendeu? De repente, o pessoal da qualificação, e eu acredito, porque eu conheço a Solange, o John também era orientador dela, deve ter visto, sabe, deve ter visto tipo de trabalho, e falou, gente, para ela acabar esse trabalho, ela não vai acabar no tempo de um mestrado, é melhor ela já estender para o doutorado e faz um bom trabalho, e já sabia o que ela conseguia, que ela organizada. Gente, o que ela falou de fazer o sumário primeiro é bárbaro, é lindo. Eu tentei fazer agora com o livro, e nem fazendo o livro eu consegui. Imagina que eu consegui fazer isso na minha tese, que era 3 vezes pior, entendeu? É bárbara a dica dela, tentem fazer. Mas porque assim, você já tem um sabe? argumento pronto, né? Mas enfim, se eu pudesse falar só, se fosse Sim, uma por coisa favor. especial que eu falo para todo mundo, é o que todo mundo aqui já está fazendo, que é fazer esse curso de extensão, conhecer linha de pesquisa e tal. E a decisão mais importante vai ser orientador. Tem que, tem que dar boa com o orientador. Porque E, o na John, a verdade, não todo. é tua decisão. Não é agora mais tua decisão. Agora, pelo que eu entendi, como funciona, né, João? As pessoas passam e depois, como que é? Não sei, fala que antes você meio escolhia. Hoje em dia, eu, quando entrei, eu falei, eu quero fazer com a Maria Augusta, porque quem ia falar de Cervantes ia falar com quem? Orientador que escolhe. Tá vendo? Hoje não é mais. Mas tudo bem, você pode fazer um projeto para você convencer aquela pessoa que você está interessada. É óbvio que se É. tem um cara estudando, que nem o John falou, outro dia que a gente tinha alguém conversando aqui, que a pessoa estava estudando tênis, não sei o que era que a pessoa estudava, Tennyson, né? Não sei quem era, que o John deu o exemplo, que se a pessoa estuda aquele. Era você, Hugo? Que era que estava no outro se dia Tennyson no. era comigo, Pedro Era Mahalan. com você? Era você Sim, deu um sim, sim. exemplo que aí a pessoa fala, bom, se você faz um super trabalho nisso, depois você apresenta numa banca, num lugar que tem um professor que estuda isso, sim, tem a disponibilidade de orientador. Eu, para ser orientada pela Maria Augusta, eu tive que esperar 2 anos, porque ela estava lotada. Não adiantava, Uhum. mesmo eu querendo, tudo bem, durante esse tempo eu fui melhorando o meu projeto. Eu estava vindo de fora, eu estava faz tempo fora da academia,
entendeu? Acontece. Aí na Isso, isso, UNB também. isso me lembra, colega minha, isso foi um tempo atrás, 30, mais de 30 anos atrás. Meu orientador, colega minha na USP agora, acho que melhor não falar nomes. Aí ela tinha feito mestrado, aí foi procurar certo professor para fazer doutorado, e a resposta dele foi, volta daqui a 20 anos, quando você tiver um pouco mais de experiência para fazer doutorado. Ah, sim, acho que não é apócrifa, assim, mas acontecia. Dava a ideia que só podia fazer doutorado acima de 50 anos. Também É. tinha gente, eu lembro quando eu fui começar para entrar no mestrado, tinha, por exemplo, eu fui falar com um orientador que ele virou para mim, ele falou, eu não trabalho com mulheres. Ele não abriu nem a porta do laboratório. Não, não Então, trabalha com mulheres, feminismo, não? não, ele não Ou não trabalha com aceitava? mulher, cis, cis. Se tinha era cis, cis, ele não trabalhava. Entendeu? Não, não trabalhava com mulher. Bom, na época podia fazer, John, era 79, faz tempo. Eu lembro que eu Sim, falei, não, não, nossa, mudou no sentido de você falando isso. Não, eu tinha a impressão que é a mesma coisa na maioria das universidades agora. Antigamente era o sistema de discípulo. Aí sempre o número era 12 discípulos. E claro que entre os discípulos sempre tinha o Judas também. E agora mudou para acho que a maior parte das universidades, aí tem gente que pode corrigir se não é assim. Agora vai para a banca e você vai decidindo quem vai pegar o quem, etc. O que a gente chama de horse trading. Em alguns casos, isso sai muito mal. Eu tenho um orientando na Unicamp e eles me pegaram na Unicamp porque ele foi colocado para o orientador que queria que ele fizesse uma coisa que não tinha nada a ver com a ideia dele, que foi fazer uma tradução comentada da Rapto de Lucrécia, poema de Shakespeare. Ele queria colocar ele para fazer uma coisa que não tinha nada a ver. Isso sempre poderia acontecer. Mas não temos mais esse sistema na USP. Acho que a maior parte das universidades do discipulismo, que você é muito dependente uh, do orientador, e dá para ver certos professores, por exemplo, o professor Eduardo Navarro, sempre dá para ver ele passando pelo corredor com os discípulos atrás dele, carregando as malas dele. Leve, você não fez curso com o Eduardo Navarro? Não, não. Não, Você não fiz. não se tornou discípula dele? Não, não tive essa experiência. Uhum. mas, João, isso ainda acontece muito na USP. A gente também vai publicar isso, então nós não vamos falar nomes. Meu compadre é da ECA, e ele teve muito problema também, porque ele, né, ele é filósofo e ele foi estudar lá na ECA a tradução, inclusive ele fez tango. Uma vez ele apresentou na Jota. E também ele teve problema, porque ele não se encaixava nesse sistema de discípulo, né, tanto que hoje em dia ele depois saiu de novo das comunicações e voltou para a filosofia, porque ele não gostou de como funcionava esse sistema lá, entendeu? Você era, até em termos de autores, gente, de críticos, é tipo você, sabe, eu vou orientar alguém, eu falo, ai, não, mas você só pode usar o Lefebvre. Você tem que só usar. Não, pelo amor de Deus, era assim. Ele tinha problemas até em termos de autores que ele tinha que usar. Então, é complicado. Mas, bom, também dá para fazer matérias em outras áreas, né? E dá para hoje com a internet, eu acho que cada vez mais isso vai melhorar, né?
Então, a gente amanhã nós vamos falar sobre como escolher o programa, área de concentração, linha de pesquisa, falar um pouco, a Jamile vai voltar para a gente discutir um pouco isso, prova de seleção, prova de língua, conteúdo, entrevistas, como escrever um projeto de mestrado, formatação, e aí é que depois a gente teria essa exposição de vocês. E agradecemos de novo, Olivia. Sim. Obrigada, Desliga, Dom. prazer estar aqui. Obrigada, Lívia. Imagina que delicadeza. Super obrigada por tua linha, adorei. Sabe que eu lembrei do Gaita Laes, né? Claro, do Truman Capote, obviamente, né? Mas ainda fica muito mais para ficção. Né? Muito mais para ficção. Eu nem quis entrar por aí, porque eu adoro Capote, então, especialmente com as coisas dele. Bom, gente, a gente se vê amanhã, para quem está indo embora. E última aula, não vão perder, hein?